Vídeo 3 de efeitos colaterais. Nesse vídeo a gente vai falar de efeitos cardiovasculares dos esteroides anabolizantes, tá bom? Será que eles possuem efeitos cardiovasculares? Vamos mapear uma série deles aí e, como a gente sabe, sempre pensar a respeito, porque às vezes as perguntas não são Marília Gabriela, tipo, sim, não, pode, não pode, dá, não dá, entendeu? Então às vezes a gente tem que raciocinar um pouco para ficar um pouco mais digerível aí o tema e não ficar leviano nas nossas conclusões, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é com relação à aterosclerose, tá bom? Ou seja, aí, deposição de gordura na camada íntima das artérias. A aterosclerose pode acontecer com o usuário de esteroide anabolizante? Pode. Por que ela pode acontecer? Pelo seguinte, o aumento da testosterona geralmente ele tende a baixar o HDL, né? Todo mundo entende aí do colesterol bom e colesterol ruim? É o seguinte, o colesterol dito bonzinho, ele pega essa gordura das artérias aí, da periferia, e joga lá pro fígado para ser metabolizado. O colesterol LDL ruim, ele leva geralmente para periferia, para deposição nas artérias, tá bom? É por isso que um LDL alto com HDL baixo é um fator provavelmente mais sujeito à aterosclerose e ainda mais se tiver associado, por exemplo, com inflamação, tá? Beleza. O que acontece? A testosterona, ela é usada, tem vários trabalhos que dizem isso, ela aumenta a testosterona, diminui um pouco o HDL. Na verdade, ela tem um efeito de melhorar esse transporte reverso, de melhorar a ação do HDL. Então, ele diminui o quanto precisa de HDL. Mas isso tem um limite. Porque, por exemplo, alguns esteroides, como o estanozolol é mister em detonar o perfil lipídico, tá? Então o que acontece? Tem estudos aí que compararam, por exemplo, estanozolol com oxandrolona e viu que o estanozolol é muito mais alterador de perfil lipídico, tá? O que acontece? Ele derruba muito o HDL. E o HDL, embora não seja um fator de risco, ele é um marcador de risco. Ou seja, um fator de risco é aquilo que contribui na fisiopatologia da doença. Mas um marcador de risco é quem tem aquele HDL baixo tem um pior prognóstico, tá bom? Vamos supor que o indivíduo tem aterosclerose. O cara que tem HDL mais alto é melhor do cara que tem HDL mais baixo, tá bom? Então, a testosterona em demasia, e especificamente alguns esteroides, eles baixam o HDL. E tendem a subir um pouco o LDL, tá? Então, isso pode proporcionar aterosclerose. Outra coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, um fisiculturista, né, geralmente ele pega aí de 10 a 15 anos de treinamento e durante esse período inteirinho ele fica fazendo dietas hiper mega calóricas. Então, se você pegar um cidadão normal, vamos dizer assim, do ponto de vista de MC, de composição corporal, e colocar 1.000 calorias a mais para esse indivíduo comer durante 10 anos, você está fazendo um overfeeding, né? Você está fazendo um excesso de alimentação. Então, toda vez que você começa a comer muito, assim como as pessoas que não são fisiculturistas começam a comer demais, dietas muito hipercalóricas, elas podem alterar o seu perfil de colesterol, por exemplo, né? Pode proporcionar mais aterosclerose, tá? E além desses fisiculturistas, né, geralmente tem essa dieta bem hipercalórica, o que acontece? Eles têm o tal do crash da dieta, né? Vão estourar a dieta. Aonde que eles vão estourar a dieta? No McDonald's, no Burger King, no restaurante japonês, comer hot roll. Sabe hot roll? Então, tem farinha por fora, tem o arroz branco e tem peixe, que tem bastante gordura, e tem o tare, que é aquele molhinho que tem açúcar, tá bom? Então é açúcar com gordura, assim, ó. E a galera manda ver, né? Vai no rodízio de japonês para fazer o dono do rodízio chorar. Fala, eu vou lá porque eu vou fazer o dono do rodízio chorar, né? E come até não conseguir andar direito, certo? Então o que acontece? Pode promover a aterosclerose? Cara, pode promover sim a aterosclerose. Fora isso, né, a gente tem que tomar cuidado, não, vou falar isso depois. Então é isso. Fora isso, as dietas são desbalanceadas, né? Então você pega, por exemplo, a dieta ela é extremamente hiperproteica e às vezes tem um excesso de gordura saturada e comer excesso de gordura saturada não é bom para o nosso perfil lipídico. E elas têm pouca variação de outras coisas. Então, por exemplo, geralmente é uma dieta baixa em fibras, frutas, verduras, legumes e grãos. Só que está presente em dieta do bodybuilder? Não.
né? Então o que que acontece? Ele geralmente é uma dieta mais pobre em fibras. Isso favorece, né, as fibras diminuídas na dieta, uma alteração do perfil lipídico, tá? Fora isso, em frutas, verduras, legumes e grãos, a gente tem uma série de micronutrientes, como fitoquímicos, antioxidantes, que eles ajudam na redução da inflamação e na boa manutenção, entre aspas, de saúde vascular, tá bom? Do nosso perfil lipídico. Então, por exemplo, o resveratrol, né, que vem da uva, ele acaba aumentando aí, melhorando aí o perfil de HDL, por exemplo, tá? Então, esses micronutrientes são deficientes na grande maioria, né? Para ser redundante, grande maioria, tá bom? De todos os bodybuilders. Alguns ainda brincam assim, falam assim, eu tomo um polivitamínico. Não adianta, amigo, porque sabe o que? Todas aquelas substâncias, todos aqueles micronutrientes combinados numa cápsulinha só, tem várias que competem com elas mesmas para absorção. Então tá escrito lá 100%, mas você não vai absorver 100%. Ah, então eu tomo duas. Não necessariamente isso vai fazer, porque você vai continuar de novo dando isso. Você pode dar uma sobrecarga de vitaminas que você não precisaria, tá bom? Então a combinação de uma dieta saudável é muito melhor do que tomar um polivitamínico. E a maioria dessas dietas são excessos calóricos, que é uma dieta hipercalórica para o objetivo, claro, mas é uma dieta, não deixou de ser uma dieta excessiva em calorias. Excesso de gordura saturada pelo excesso de carne, excesso de frango, excesso de peixe. O que mais? Excesso de furos, tá bom? Excesso de furos da dieta, com porcarias no meio da dieta, durante um tempo muito prolongado, numa dieta que tenha baixa em densidade de micronutrientes e é uma dieta que é em baixa geralmente em fibras. Então isso pode sim promover aterosclerose ao longo de um período, por exemplo, de 10 anos, tá bom? Então um indivíduo que fica 10 anos comendo porcaria com sobrepeso, né, com uma dieta totalmente desbalanceada, o risco cardiovascular é calculado em 10 anos, tá? Então o risco daqui a 10 anos de você sofrer um infarto, por exemplo. Então ele pode sim ter um risco aumentado de aterosclerose e de intercorrências cardiovasculares, tá bom? Para os vídeos não ficar muito comprido, eu falei que ia ser só um vídeo, mas na verdade vão ser vários, porque eu não consigo, eu falo demais, não consigo parar de falar. Então é isso, tá bom? Dá o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.